Pensa numa cidade inteira que cresceu ouvindo o barulho de teares, sabe? O som do progresso. Agora imagina esse som sumindo, trocado por algo que a gente nem vê, nem toca. Um algoritmo. É essa história que a gente vai desenrolar hoje. Como é que o sonho industrial de uma região inteira se rasgou com a chegada do mundo digital? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para a Era de Ouro do norte de Minas Gerais. Uma época em que o futuro parecia vir das chaminés de fábricas, e não de servidores em nuvem. A promessa da Sudene era quase uma salvação. A ideia era pegar regiões que estavam meio esquecidas e transformar em polos industriais. E para Montes Claros, isso significou atrair empresas gigantes com um monte de benefício fiscal. A promessa não era só emprego, era uma identidade, um futuro sendo construído ali, na frente de todo mundo. E olha, por décadas parecia que não tinha erro. Tudo começou nos anos 60, com os incentivos da Sudene. Depois, nos anos 70, veio a Coteminas, um verdadeiro gigante têxtil. E aí, nos anos 90, foi o auge. A vida de milhares de pessoas era marcada pelo apito da fábrica. Podia ser repetitivo, mas era uma garantia, uma estabilidade. E essa analogia aqui, ela é perfeita. Resume o ponto fraco desse modelo. Era uma dependência tão grande de um setor só que a economia da região inteira ficou super frágil. Era como uma plantação de uma coisa só, sabe? Só esperando a praga certa chegar para destruir tudo. E a praga chegou. Agora a gente vai para a segunda parte, que é para ver o exato momento em que esse mundo físico local bateu de frente com uma força totalmente nova, uma força global, digital, e que sinceramente não estava nem aí para o contexto local. E aqui está o centro da briga. De um lado, a fábrica física, com endereço, com gente, com raízes em Montes Claros. Do outro, um algoritmo, sem rosto, sem país, programado para uma única coisa: otimizar o consumo no mundo todo, caçando o que está viralizando e a mão de obra mais barata possível, não importa onde ela esteja. E esse número, 85%, é ele que vira o jogo. A partir do momento em que o gosto de 85% da população urbana é definido por algoritmos de recomendação, a fábrica da esquina perde o sentido. A demanda local não responde mais ao que se produz ali. Ela passa a responder a modinhas globais que nascem e morrem em horas. A produção local, planejada, simplesmente ficou lenta demais, ficou obsoleta. E é isso que a gente precisa entender, o poder de tomar as decisões que antes estava ali, no chão da fábrica, na cidade, simplesmente foi embora. Ele se mudou para um algoritmo global, que não tem endereço, não tem rosto e, o mais importante, não tem nenhum compromisso com aquela comunidade. Bom, isso leva a gente para o capítulo final dessa história toda. O que acontece quando o gigante local não aguenta mais competir, quando ele é forçado a se render para esse disruptor global? A verdade é que a rendição não foi bem uma escolha, né? Foi consequência. Primeiro, veio a concorrência surreal do fast fashion. Depois, a pressão econômica foi tanta que a Coteminas, aquele símbolo de força, pediu recuperação judicial. E aí veio o acordo. A indústria local, que era um orgulho, virou fornecedora. Passou a trabalhar para o mesmo sistema que a destruiu. Os analistas têm um nome chique para isso: capitulação ontológica. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Não é só um acordo de negócios. É uma mudança na própria essência da indústria. Ela deixa de ser uma criadora, uma protagonista, para virar só mais uma peça na máquina de outra empresa, uma empresa estrangeira. É uma rendição existencial. E aí fica a grande dúvida. Esse novo arranjo é uma salvação? Um jeito de sobreviver? Ou é só a formalização de uma derrota? Um futuro ainda mais precário, mais dependente? Porque o custo humano disso é altíssimo. Pensa só, é a troca daquela segurança da fábrica, do salário certo, por uma posição totalmente frágil. Uma posição que depende dos humores de um algoritmo que, com um simples clique, pode decidir trocar de fornecedor e pronto, acabou. No fim das contas, essa é a grande questão. A briga não é só por tecido, por emprego. A briga é sobre quem controla o futuro econômico e cultural de um lugar. São as instituições locais ou são os algoritmos das Big Techs? Quem é que decide o que a gente vai desejar, o que vai ser produzido e, principalmente, quem vai lucrar com isso? E isso deixa a gente com uma provocação para o futuro. Num mundo dominado por algoritmos que buscam padronizar tudo e pagar o mínimo possível, talvez a única saída, o caminho mais forte, seja justamente cultivar aquilo que é único, aquilo que só existe localmente. O conhecimento que nenhum algoritmo consegue replicar.